Olá, bem-vindos ao canal da Lagoinha Boston. Essa é mais uma edição do podcast da Lagoinha. E como você já sabe, nós estamos aqui nessa maratona de vários podcasts gravando, abrindo as portas da nossa igreja para você conhecer os ministérios, tudo aquilo que Lagoinha carrega como essência. E hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, novamente. Como você já viu aí na thumb, ela é diretora global agora do nosso Seminário Teológico Carisma, é uma pastora aqui da Lagoinha, Orlando. Eu vou falar com Renata Xavier. Renata. Obrigada, Rony. Thank you. Obrigado pelo por convite. Você ter aceitado o convite. Amém. De estar aqui com a gente. Falar do carisma, a gente vai falar muito, né, Rony? Sim. A gente gosta de falar muito. Então, já prepara isso, você já prepara em casa aí, já senta, fica aí confortável, que hoje vai sair assunto bom aqui. Muito bom, pastora, muito bom. E você está aqui em Boston já para a aula de dons... Dons ministeriais. Uau. Dons ministeriais. Você carrega muito essa essência de identidade, né, Rê? Sim, sim. Para mim foi algo... Vamos falar até um pouquinho, Rony, do carisma, né? O pessoal às vezes está assistindo aí, não sabe o que é o carisma. Você estava falando, né, sobre a nossa essência como Lagoinha. Eu carrego o carisma como algo muito parte de mim. Carisma... Foi quem me apresentou a Lagoinha, na verdade, né? Então, para você que não sabe, o Carisma é o nosso seminário teológico da Lagoinha, nasceu na Lagoinha, foi criado, né? Foi formado, instituído pelo nosso pastor André Valadão, que hoje é o nosso presidente global, né? das nossas Lagoinhas. E ali, há 20 anos atrás, quando o Carisma nasceu, eu fui para Belo Horizonte, não era de Belo Horizonte, não morava em Belo Horizonte, mas fui para Belo Horizonte para fazer o carisma. E chegando no carisma, muito mais do que sentar numa sala de aula, o carisma foi mesmo um divisor de águas na minha vida. A gente sempre fala isso. E eu tenho certeza que você vai terminar esse podcast, você vai querer saber cadê o carisma, você tem carisma perto de você, porque você precisa estar no carisma. Fazer o carisma, fazer o carisma. E o carisma é muito mais, é muito mais. O pastor André sempre fala isso. O carisma é muito além do que um seminário teológico. Sim. Não é uma sala de aula que você senta para receber informação, para você receber mais conhecimento. Conteúdo, né? Um conteúdo. Eu quero aprender mais da Bíblia, então eu vou para o carisma para receber conteúdo. Não é isso. Mesmo que você chegue lá, com isso te levando até lá, quando você chega lá, você é impactado por aquilo que o carisma é, por aquilo que o carisma carrega, muito mais do que aulas, muito mais do que você estar numa sala de aula. O carisma é um lugar de você receber revelação da palavra. Quando você senta na cadeira e você começa a receber a revelação da palavra, eu sempre brinco isso com os alunos, o carisma é um lugar onde o professor das aulas é o autor da Bíblia, é o Espírito Santo. Uau. Né? É um seminário onde a gente tem a palavra, mas tem o mover do Espírito junto, é o Espírito Santo trabalhando junto com a palavra, e aí não tem como. Esse é o avivamento, o verdadeiro avivamento não é barulho, né? Avivamento não é coisa estranha. O verdadeiro avivamento é aquele que vem a partir da revelação da palavra. Uau. Porque revelação ninguém tira de você. E para mim o carisma, foi isso que o carisma foi na minha vida. Você fez carisma também? Sim, com certeza. Você é um carismático também. E você... Eu sou suspeito em dizer. Pois é, a gente fala, é um negócio que acontece. Uma vez que você vem pro carisma, você vira carismático, e é aquilo ali que você vai viver na sua história, porque é muito mais do que informação, é revelação. E revelação ninguém tira de você. É isso aí. Vou dar um abraço pro pastor André, sim, que com certeza deve André estar nos assistindo no futuro, que foi, né, o portador de tudo, sim, onde tudo isso aconteceu. Sim. E, pessoal, você que está nos assistindo e está sempre aqui conosco, pega esse link e envia para todo mundo. Eu creio que nessa tarde nós vamos ser abençoados com tudo aquilo que vai fluir dessa conversa aqui. Amém. E antes de falar exatamente de quando você chegou em Belo Horizonte e tudo, eu queria saber um pouquinho de lá, bem do passado. A Rê, antes de tudo isso, você vem de uma família cristã. Sim. Quando foi que você teve esse encontro com Cristo? Como é que foi isso? Sim. Então, a gente na verdade... Lá em casa, nós não nascemos num berço evangélico, mas quando minha mãe se converteu, a gente era muito pequena. Então, eu cresci Vocês na são igreja. Quantos irmãos? Nós somos 4. Ah. Somos 4. Família grande, né? Grande, escadinha, um atrás do outro. E isso foi muito legal, porque quando minha mãe conheceu Jesus, mudou, transformou a vida dela. E ela trouxe isso muito para nós. Então, lá em casa... Vocês são natural de onde? Nós somos do Rio de Janeiro. Ah, vocês são carioca. Sou carioca, da Gema. Que região?
Nós somos, pois é, essa pergunta é muito assim. Qual região que nós somos? Eu sou da Tijuca. Pode ser? Carioca da Tijuca? Ok, então pronto. Você não é carioca, né? Não, eu sou paulista. Você é paulista, pois é. Somos do Rio. E ali minha mãe teve um encontro com Jesus e a gente, então, cresce. Nós crescemos Isso dentro nós da estamos igreja. falando de que idade, assim, você tinha? Eu tinha, o quê? 6 anos. Nossa, então, muito assim, novinha. muito novinha mesmo. Então, a minha lembrança de vida é dentro da igreja. É dentro da igreja. Então, assim, e minha mãe sempre foi assim, nunca abriu mão. A gente sempre estava na igreja, tinha que estar envolvido, tinha que estar lá, tinha que estar vivendo realidade de igreja. E nessa época, né, as crianças eram praticamente, né, estavam juntas dentro da igreja. Dormiam na vigília. Total, não tinha salinha, não. Negócio de kids hoje, com lanchinho, vai pra salinha, ter cultinho. Vocês não estão preparados. Não! Meu cultinho era na igreja mesmo, naquele banco duro de madeira e ai de ti, não podia ficar levantando, paciência, tá ali no culto. Os diáconos estavam lendo. De ouro, eu tinha medo dos diáconos, também. Vai pegar a gente. Então, assim, eu sou dessa época também. A gente cresceu assim, né? Então, aprendendo a amar a casa de Deus, aprendendo a amar. E foi isso. A gente, hoje, toda a minha família, os meus irmãos, todos nós somos 100% envolvidos no ministério. Não é Tem o que... algum pastor na família também? Todos nós somos pastores. Todos são pastores, Todos olha nós só. somos pastores. Que incrível. E nem foi algo assim, não foi algo imposto pela minha mãe, claro nem nada. Mas ali, desde então, o nosso amor pela casa, o nosso amor pela igreja, o nosso amor pela obra, isso, para mim, desde que você perguntou, né? Então, você cresceu, cresci e desde sempre entendendo que essa seria a minha vida, né? Nunca me vi fazendo nada fora da igreja. Você nunca idealizou, eu vou me formar não, em alguma... Vou ter uma profissão. É engraçado isso. Para mim, sempre foi, cara, eu vou estar envolvido dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Sempre foi isso. Comecei faculdade, tranquei faculdade e sabia, né? Eu tranquei a faculdade porque eu fui pro Carisma, né? Então, assim, e quando eu cheguei no Carisma... Meu dom foi despertado, eu entendi, eu tive clareza. Cara, é isso aqui mesmo, daquilo que já queimava no meu coração. Né? Tem uma idade ali, né, uma época que a gente realmente tem aquele encontro claro e aquela experiência espiritual. Quando é que foi isso? Cara, pra mim, eu vou te falar que foi na minha pré-adolescência, mas saindo da minha infância mesmo, assim, a minha lei infância. Uhum. Ali, meus 10, 11 anos... que eu entendi, já tinha sido batizado no Espírito Santo, já tinha batizado nas águas e fui entendendo. Para mim, foi muito importante tudo isso que eu vivi no meu crescimento na igreja, mas teve um ponto que eu entendi por mim mesmo nova, mas entendi. A gente hoje tem claro, você vai crescendo, você vai tendo um entendimento, uma revelação muito maior, mas ainda ali, com 10, 11 anos, já entendendo o relacionamento com Jesus, já entendendo Jesus me chamando, já entendendo que Jesus queria ser meu melhor amigo, que Jesus era real. Então, assim, eu tenho até hoje minha primeira Bíblia de adulto, né? Como quando eu falei para minha mãe, quando eu era pré-adolescente, mãe, eu quero uma Bíblia de adulto, que a gente tinha a Bíblia de criança, né? E eu ganhei a minha Bíblia de adulto, a minha primeira Bíblia, que é a minha Bíblia até hoje, foi uma Thompson. Uma Bíblia de estudo, imagina. E eu comecei ali, muita coisa que eu lia que eu não entendia. Intencionalmente já era uma profecia, né? Um apontamento para aquilo, profético, que aquilo que viria a ser, né? E foi. E ali começando minha paixão por Jesus, lendo a Bíblia e não entendia, como eu falei, não entendia muita coisa, mas sempre fui muito ligada na música também, então... sempre a nossa vida permeada por louvores. Então, lá em casa era música o dia inteiro. Então, a questão da busca, da sensibilidade, a presença. Então, tudo isso foi nutrido pela minha mãe em nós, não abrindo mão da gente estar na casa, mas chegou um ponto que eu entendi por mim mesma que era isso. Cara, eu quero caminhar com Jesus, eu quero viver com Jesus. E a gente vai amadurecendo, mas... teve aquele encontro, né? Então, foi para mim, foi nessa idade, de 10, 11 anos. Uau! E aí, você chega no Carisma. O Carisma foi o primeiro seminário que você fez? Seminário mesmo, né? A gente, assim, como eu falei, como a gente cresceu na igreja, a gente participava de tudo. Então, tudo que tinha de estudo, né? Na minha época, que nós somos jovens, né, Rony? Mas na nossa época, mais jovens, né? A gente
tinha ainda, né, a questão da escola dominical, era algo muito presente. Então, assim, nosso conhecimento veio da escola dominical. Então, cresci na escola dominical, né? Todo domingo de manhã tem a classinha, a gente tá ali. Você chegou a dar aula na escola dominical? Nunca dei aula na escola dominical, não. Uau. Porque aí, quando eu cresci e virei gente, aí já não tinha mais escola dominical. Aí foi. Mas, então, assim, tinha, né, na minha igreja, vários seminários, eram promovidos e tudo mais. Mas, para eu sentar, separar um tempo mesmo dedicado ao estudo da palavra, o carisma foi o primeiro lugar. E foi assim, como eu falei, cara, eu cheguei lá, eu cresci na igreja, então, assim, Deus não era algo estranho para mim. Eu cresci, era acostumada com a já vida. Tinha tido experiência já tinha espiritual. tido experiência, mas quando eu cheguei lá, e você conhecer a Deus por revelação daquilo que Ele mesmo fala sobre Ele é o verbo encarnado, né? Ele é a palavra. Então, todas as vezes que você abre a Bíblia, você está tendo um encontro com uma pessoa. Né? É muito mais do que letra. Exato. É uma pessoa que está se apresentando para você. E para mim, sentar no carisma e ter esse encontro com a palavra revelada... Rony, minha primeira semana de aula, eu lembro no test drive, eu só chorava, eu chorava copiosamente. Eu falei, meu Deus, como que eu nunca ouvi isso? Como que eu nunca enxerguei isso? Como que eu nunca... Que Bíblia é essa? Que Bíblia é essa, exatamente. Como eu nunca vi Deus dessa maneira. E não só isso, a revelação de Deus começou a trazer para mim também a revelação de quem eu sou. E isso que transforma. Você começou falando, né, Rê? Você fala muito de identidade. E para mim é isso. O carisma alinhou minha identidade. Quem eu sou em Cristo. Uma vez que você sabe quem você é, você acessa aquilo que já está disponível para você. Exato. E é isso que identidade faz. Identidade te dá acesso. Identidade te empodera a você viver o seu destino. Todo mundo tem um destino em Deus. Todo mundo é chamado para alguma coisa. Todo mundo tem uma identidade firmada, mas se você não sabe quem você é, você vai começar a se dar nomes, identidades que Deus não te chamou. Ou então colocar aquilo que você faz como quem você é. Como quem você é, exatamente. E aí vem frustração, né? Você na verdade, não é empoderado para fazer nada, porque você baseia a sua identidade, você baseia quem você é, você baseia o seu sentido de todas as coisas naquilo que você faz. E se aquilo que você faz não está produzindo da maneira que você queria, então você não presta para nada, então você não tem valor, você ou então, mistura, quando né? te tiram aquilo que você faz, também você entra pronto, em crise. Entra em crise, exatamente. Isso era tudo que eu sou. Não é. Você tem que entender quem você é e começar a gerar, porque é igual, tem um texto muito maravilhoso em Isaías que ele fala, o profeta fala, não se esqueça da pedra da onde você foi talhado. Não se esqueça da pedra da onde você foi tirado. Do que ele está falando? Eu leio esse texto e eu me lembro do diamante, né? O diamante, você pega a pedra bruta, é uma rocha, certo? Tá lá. Certo. E ele vai ser talhado a partir dali. A origem dele, do diamante, tá naquela rocha, certo? Toda a habilidade dele, toda a característica dele, tudo aquilo que faz ele ser diamante, tudo o core dele, a origem dele, a essência dele tá ali. E o profeta vem e fala, não se esqueça da rocha da onde você foi tirado. Exato. Porque é nessa rocha, é no seu lugar de origem que você vai encontrar aonde estão suas habilidades, suas características, aquilo que você carrega. Vai dar destino, né? Exatamente, vai te dar destino. Então, volta para a origem, volta para a origem. E eu acho que o nosso problema, que foi o que eu, de novo, sentar no carisma, começou a descortinar para mim, foi eu descobrir a origem. Que eu descobri a origem. Falei, cara, a minha origem é ele. Eu vim dele. Eu nasci no coração dele. Ele me criou. Ele me formou com um propósito específico. Fui para a origem. Comecei a descobrir quem eu sou. A gente vê isso, né? Quando Jesus está conversando com os discípulos e Jesus pergunta para os discípulos, quem que as pessoas estão falando que eu sou? Né? E aí começa, estão falando que você é esse profeta. Estão falando que você é um mestre. Estão falando que você é uma pessoa poderosa. Beleza, isso é o que eles estão falando. O que vocês estão falando? Quem que eu sou para vocês? Né? E ali Pedro vem e fala, tu és o Cristo. Tu és o Cristo.
Quando Pedro tem a revelação de quem Jesus é, Jesus dá a revelação para Pedro de quem ele é. De quem ele é. Ele fala, você está certo, Pedro. E você é Pedro. Você é pedra, você é rocha. Ele dá a identidade de Pedro ali. Então, muitas vezes a gente está querendo buscar quem nós somos, nasci para quê? Todo mundo tem esse questionamento, né? Para que eu existo? Para que eu vivo? Quem sou eu? São as maiores caixas de perguntas. São as maiores. Tipo assim, exatamente qual é o meu propósito? Como é que eu descubro meu propósito? E às vezes a gente vai, né? Tá buscando tanta coisa, né? Tá buscando tantas mesas, né? Tá buscando tanta gente para dar para nós o passo 1, 2, 3, 4, 5, você descobrir o seu propósito. Não, você descobrir o seu propósito, você tem que descobrir de onde você veio, da sua origem. Vai conhecer Deus e Ele vai te revelar quem você é. Então, para mim, foi isso. Descobrir, conhecer Deus na sua intimidade. Eu tive revelação de quem Ele é. E Ele me revelou quem eu sou. E a partir do momento, Rony, que você tem revelação, revelação é para a eternidade. Informação pode te impactar para aquele momento. Por um tempo, Por um tempo. Mas revelação muda você para a eternidade. Então, a gente não vive de informação, a gente vive de revelação. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e essa verdade te fará livre. No texto original, a verdade, essa verdade que a gente conhece, não é um conhecer por aquilo que você absorve de informação, é um conhecer por revelação. Ouvi no Carisma também que esse texto, conhecereis a verdade vos libertará. Ao contrário, faz todo sentido também. Se você conhece uma mentira, sim, ela te aprisiona também. Também, exatamente. Porque é aquilo que você aceita como verdade, né? Tudo para nós, tudo na nossa vida, sempre vai começar com uma semente lançada no nosso pensamento. Sempre. Então, é uma palavra que a gente ouve. É algo que a gente escuta, a gente recebeu aquela informação, certo? Se essa informação, seja ela verdade ou não, se você começa a meditar nisso e a ponderar isso, e ao ponto disso se tornar a sua verdade, seja ela a mentira, mas se você... Exatamente, se você tomar isso como verdade, isso é o que vai direcionar os seus passos, isso é o que vai direcionar a sua boca, isso é o que vai alimentar a fonte do seu coração e isso é o que vai direcionar a sua vida, vai ser o seu destino. Então, nós somos mesmo aquilo que nós comemos, nós somos mesmo aquilo que nós aceitamos como verdade. O que vai ser, né? Então, é exatamente o que você falou. Conhecereis a verdade vos libertará. Existe uma verdade que te faz andar em liberdade, em plenitude de vida. Mas o contrário também é verdade. Você fica aprisionado naquilo que você não conhece. Você chegou no Carisma em que ano? Cheguei... Aí você vai revelar a minha idade, Rony. Eu cheguei no Carisma em 2002. 2002. E aí você começa toda essa caminhada dentro do Carisma e tal. E aí você se muda. Passa quanto tempo ali em Belo Horizonte? Fiquei quase 2 anos. Então, Carisma, 1 ano e meio, né? Quase 2 anos. Aí me formei no Carisma e vim embora para os Estados Unidos. Ah, você veio direto para cá? Vim direto para cá, foi. E nunca mais voltei para o Brasil. Mas aí você veio estudar também ou você veio por uma mudança da família? Foi uma mudança da família. Minha família toda estava aqui, meu irmão já pastor, né? Então, foi convidado por uma igreja para estar aqui. E aí, todos nós viemos juntos com ele e começamos a viver vida aqui, né? Viver vida aqui, envolvidos na igreja, né? Sempre, né? Meu irmão pastor, depois fui trabalhar com ele na igreja dele. Lá montamos um seminário teológico. Então, assim, foi começando, né? Assim, essa minha paixão. O Carisma despertou em mim muito mais. É muito lindo isso, Rony, porque eu cheguei no Carisma, assim, tinha no meu coração, sabia que como eu falei, eu ia estar envolvida ministerialmente na minha vida. Sim. Tinha a área da música, que eu já estava dentro da área da música, do louvor, na igreja. E eu fui para o Carisma, tipo assim, sem pretensão nenhuma. Eu fui assim, cara, eu sei que eu tenho um chamado ministerial. E para mim, na época, foi assim, gente, hoje, quem é a referência do Brasil na área de louvor? Diante do Trono. Então, foi tipo assim, cara, eu vou para lá, eu quero ir lá, na fonte, né? Então, não foi nada assim, eu fui
meio que sem saber para onde, que eu estava indo fazer, mas eu sabia que eu tinha que ir para despertar aquilo que eu estava vivendo né? Já não era tão adolescente, mas adolescente pré-jovem, né? Uhum. Então fui e cheguei lá e saí do carisma, sim, tendo mais clareza e direção de chamado, mas para mim o que foi mais importante, mais extraordinário, era aquilo que eu estava falando de identidade. Foi que ali eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus e eu conheci Deus na intimidade. Eu gosto de falar que o carisma, para mim, abriu a porta para mim da casa do meu pai, me mostrou o caminho da geladeira e falou, você está aqui, tudo que você está disponível. Foi conhecer Deus na intimidade. Então, para mim, eu saí do carisma cheia disso, desse relacionamento com Deus. Falei, cara, eu sei que se eu não perder isso aqui, você ser o meu centro, as outras coisas vão ser alinhadas. Eu vou entender a hora de direção, a hora de chamado, o que fazer, que decisão, mas não sair do carisma. Nossa, pronto, olha, me formei no carisma, agora eu vou ser pastora, agora eu vou... Não era intencional, Não né? era intencional. Eu saí de lá apaixonada por Deus, entendeu? E para mim, foi o meu fundamento. Então, eu vim para os Estados Unidos com isso. Cara, é isso que eu preciso manter. Eu preciso prosseguir, né? Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer. E Deus vai me revelando, e Deus vai me mostrar. Deus vai me mostrar o que é para fazer, qual o caminho a seguir, o que é. E pronto, cheguei, me pluguei na igreja, me pluguei no corpo local. É aquela coisa, né? Quem tá parado dá trabalho. Dá trabalho, exatamente. Tem que fazer alguma coisa, Então, cheguei, tipo assim... Você vai tateando, né? Como se você fosse tateando. É isso aí. Conhecendo o território. Descobrindo. Exatamente. Porque Deus. é isso, você vai... no momento que você começa a se envolver, o seu dom começa a florescer. Exato. Aí você vai, uai... Isso e aqui como é que foi bom. A primeira aula, Rê? Como que foi isso? Nossa. Conta pra nós aí. Eu tenho uma curiosidade muito Nossa, grande. Deus amado. Uma coisa que a gente está falando até agora na matéria de dons ministeriais aqui em Boston é que ninguém começa ótimo, ok? Claro, Ninguém começa ótimo, né? O dom, para o seu chamado, se você foi criado para aquilo, já existe uma habilidade natural para você naquilo. Mas o dom é desenvolvido, né? Então, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo. Então, na verdade, para mim, Rony, foi uma progressão. Por quê? Eu comecei no louvor. Então, eu comecei cantando. E aí, aqui, eu tive um líder de louvor maravilhoso. E isso é muito importante também para você que é líder. Você precisa enxergar o potencial na vida das pessoas. E precisa, né? Impulsionar as pessoas, exatamente. A gente tem diamantes a serem lapidados nas nossas mãos, né? E eu sempre falo com ele até hoje. Falei, cara, olha, tudo que eu vivo hoje, o meu galardão é seu também. Porque ele enxergou em mim muito mais do que eu enxergava em mim mesma. Eu cantava e tudo, mas, de novo, eu tinha no meu coração aquele... Uma resistência. Não, uma dor por Deus. Então, assim, isso era perceptível e em tudo que eu recebi do carisma. Então, por exemplo, a gente sentava assim numa mesa para conversar e falava, caraca, Rê, como é que é isso? É a mesma sensação que eu tive no carisma e a gente começou a trazer, nossa, da onde se tirou isso? Mas como é que você vê isso? Não, mas eu aprendi, olha aqui, a palavra diz assim e tal. Então, ele começou a ver isso. Aí ele começou, Rê, eu queria que você começasse a ministrar o louvor. Falei, não, só tô aqui para cantar. Não quero. Por que eu te perguntei isso? Porque tem muita gente que ele se engessa ali naquela função, né? Porque não se acha capaz. Exato. Sim. E tem um senso, né, de não só de inferioridade, mas um medo. Exatamente. Né? E aí, mesmo que você vá para a palavra e a palavra diga, olha, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia, amor e equilíbrio. Mas as pessoas se apegam muito a isso. Não, quem é isso? Eu dar aula, eu fazer, né? Mas ainda assim, você tem que se posicionar. Tem que sair da zona de conforto. E para mim, ali, foi sair da zona de conforto. Eu falei, cara, eu não vou. Tipo assim, a gente até assim, o vocal, eu até lembro, a gente ficava na lateral, então, e o ministro do louvor ficava lá em cima. Eu falei, eu não vou lá na frente ficar com o meu microfone, eu para falar alguma coisa. E ele começou a insistir comigo. Então, ele falou assim, não, então você vai começar ministrando uma música.
E foi aí, olha que interessante. Cara, eu tô indo ministrar uma música. Só que eu entendia o peso da responsabilidade tão grande. Falei, cara, eu tô indo derramar algo sobre a igreja. Eu preciso ter alguma coisa para entregar. Aí, o que eu comecei a fazer? Cara, eu ia ministrar uma música no louvor. Eu fazia um estudo bíblico. Pra eu entender, sério mesmo. Tipo assim, eu vou cantar sobre a grandeza de Deus. O que é? Aí eu ia estudar sobre aquilo. Que eu não vou chegar na hora do louvor e fazer uma pregação. Mas eu queria derramar daquilo que eu entendia do que eu estava fazendo, entendeu? Sim. Uma preocupação exatamente. Em trazer algo que realmente alimentasse a igreja. E foi isso para ministrar uma música. Aí, depois disso, eu comecei a ministrar o louvor. E pronto. Então, assim, é aquilo. O meu dom foi florescendo à medida que eu fui me posicionando para viver aquilo. Né? E me expondo, exatamente. É exatamente isso. É você se expor ao lugar que vai despertar o seu dom. E eu comecei isso na música. E aí, dali foi, cara, então agora você vai começar a pregar. Eu falei, não vou. Não, pregar não. Aí já 5 minutos acaba tudo. Nossa! Mas, de novo, comecei a pregar no culto dos jovens. Mas a mesma coisa, o meu senso... Então, e para mim, isso é até hoje. Eu não consigo entrar no automático. Porque hoje, eu tipo assim... Você já tem muita, tem um background. Eu já sei. É aquilo, você aprende a fazer. Mas na obra de Deus a gente não faz porque a gente aprende a fazer. A gente tem que entender que um tempo inteiro você é dependente da inspiração do Espírito Santo. E todo dia algo novo. Algo novo. A palavra se renova. Então, assim, até hoje eu tenho... Cara, para mim, até hoje eu subi para pregar, para eu dar uma aula, eu tenho que estudar. Eu tenho que estar preparada, sabe? Para mim, isso é de mim. E você vê, isso vem desde lá, né? Desde novinho. E foi assim, e minha caminhada foi assim. Então, meu irmão me impulsionou muito, né? Assim, meu irmão, para mim, é um dos maiores mestres que eu conheço na palavra. É um pastor maravilhoso, é um homem maravilhoso. E ele foi um que me continuou me lapidando nisso. Então, eu saio desse série de ministração de louvor, chegou num ponto que já fluía muito isso de mim, já estava muito... Então, vamos estar florescendo agora esse outro lado aqui. Então, meu irmão começou a me impulsionar na palavra, começou a me dar oportunidade mais e mais para pregar. E aí veio... E aí foi aparecendo isso, né? Uma coisa que... A gente está falando aqui também na matéria de dons ministeriais, uma coisa que... Quando chega o tempo de Deus te estabelecer no seu chamado, no seu ministério, aquilo não é só bom para você, mas é o tempo onde as pessoas também reconhecem. Então, quando o nosso chamado, o nosso dom é estabelecido, sim, as pessoas reconhecem em você. E para mim foi isso que começou a acontecer. Começou a haver um complô dentro da igreja, assim, cara, a Rê precisa vir mais. Eu estou entendendo. Quando ela prega, quando ela ensina, eu entendo, eu consigo. É a palavra revelada. Então, isso começou, de novo, é o dom sendo aperfeiçoado, né, florescendo, até o ponto que hoje, né, a Renata de 20 anos atrás, que foi para o carisma, porque cantava no louvor da igreja, hoje eu entendo que, olha onde eu estou, eu vivo algo muito mais além. Eu entendo meu chamado hoje, eu entendo o meu propósito, mas começou com aquela sementinha lá que eu nunca imaginava que eu ia estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, né? Então, assim, mas, de novo, é a fidelidade de você se expor, de você sair da sua zona de conforto, de você deixar Deus te aperfeiçoar, de você deixar Deus colocar você no lugar certo, né? Na hora certa, com as pessoas certas, seu dom, você ser fiel ao seu chamado, né? E para mim foi isso que eu vivi, né? Incrível. Rê, tem uma parte de uma história que a gente estava conversando, né? A gente já bateu um papo sobre isso, que você conta que eu acho que é uma história muito incrível, que é essa parte onde Deus fala com você, você volta
vem para Flórida, volta para Dallas, né? Dallas. Conta um pouquinho dessa história, que eu acho que é uma história incrível. Sim. E eu acho que as pessoas têm curiosidade em saber essas histórias que marcam realmente as nossas vidas, porque é a história realmente de andar por fé, de escutar os céus. Sim. E que as pessoas às vezes não estão muito habituadas com isso, porque andam um pouco aquém, né? Sim. E quando a gente fala, sou até um pouco, nossa, mas é pastor e tal. Não, você, na sua vida corriqueira, se você tiver essa intencionalidade de escutar o céu, ele vai se revelar a você também. Ele vai te direcionar, né? Deus é o maior interessado em a gente estar vivendo aquilo que ele planejou pra gente viver, né? Então, pra mim, uma coisa dessa história, né? E algo que eu aprendi pra mim, Renata, eu aprendi a ouvir a direção de Deus muito rápido, assim, de não ter medo, sabe? É uma voz interna. Explica um pouquinho, porque o pessoal que tá escutando a gente, né? Eu tô tentando... ouviu Deus, mas como é que era o tom da voz dele, né? Não, né? Isso é algo até assim, que às vezes as pessoas perguntam, nossa, pastor, mas como que você ouviu Deus? E, cara, Nossa, vou ter que dar uma aula aqui agora, Rony. Porque é o seguinte, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, então que é filho de Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus, né? A partir do momento que a gente faz parte desse reino, o reino de Deus, então você nasceu de novo, você nasceu dentro do reino dele. A palavra diz que ele nos resgata do império das trevas e ele nos coloca dentro do reino dele. Então, dentro desse reino, agora a gente vai começar a aprender a operar dentro do reino. E dentro disso, a coisa principal do reino de Deus foi o que ele fez conosco. Ele nos coloca lá e ele nos dá o Espírito dele para falar, agora vocês vão ter o Espírito Santo. E eu acho tão lindo, porque quando a Bíblia vai falar das características da pessoa do Espírito Santo, se você vier para o Carisma, você vai ter uma matéria só sobre a pessoa do Espírito Santo. Sim. Você conheceu o Espírito Santo? Olha aí, sem querer dar spoiler. Mas o Espírito Santo, quando a Bíblia vai falar da função do Espírito Santo para nós, é muito extraordinário, porque ele não é só o nosso consolador, né? Jesus fala, eu preciso ir embora, porque precisa vir que estará com vocês todos os dias da sua vida. Vocês não caminharão sozinhos. E ele é o consolador, é o Espírito Santo, é o outro consolador. Quando Jesus está falando do Espírito Santo, no texto original, a expressão que fala, uma das expressões, das definições para o Espírito Santo é que ele seria o nosso stand-by. O nosso stand-by, o que é um stand-by? O stand-by é aquilo que está ali para responder à sua necessidade do momento, seja ela qual for. É aquele que está pronto para ser para você o que você precisa. E o Espírito Santo é essa pessoa. Então, ele foi dado para nós para ser o nosso consolador, o nosso direcionador, o nosso mestre, aquele que nos ensinaria todas as coisas, aquele que seria o nosso conselheiro, o nosso advogado, aquele que pleiteia as nossas causas, mas o nosso stand-by também. Então, quando a Bíblia fala que o Filho de Deus, ele é direcionado pelo Espírito de Deus que está dentro de nós, o Espírito de Deus é uma pessoa. Ele tem uma voz. Sim. E ele fala com a gente. Só que como é que é essa voz que ele fala com a gente? A maior maneira, e o problema é esse, que muitas vezes, como a gente vive aqui, a gente é acostumado a ver, né? Ver para você entender direção, ouvir para você entender direção. Então, a gente fica muito preso nas coisas naturais daqui. Mas a maneira que o Espírito Santo dirige a gente não é por aquilo que a gente vê ou ouve do lado de fora, porque ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. Então, a maior maneira dele falar conosco é de dentro para fora. Olha aí. Nós somos guiados, ele não está dentro de nós. Então, a gente tem que aprender a tunar os nossos ouvidos espirituais de dentro para fora. Ele está dentro da gente e ele fala com a gente a partir daqui. O
problema é que muitas vezes a gente está querendo buscar a direção com voz do lado de fora, externas, quando né? o nosso direcionador está do lado de dentro e está falando o tempo inteiro. E está direcionando o tempo inteiro. E como que é isso? Então, como é que é essa voz? A Bíblia fala que a maior maneira que o Espírito Santo nos direciona é através do testemunho interior. É a voz da nossa consciência, é a voz do nosso interior. E, Rony, todo mundo sabe. É porque às vezes a gente não atenta para isso, por causa das vozes do lado de fora, que são mais altas mesmo. Mas a Bíblia fala, seja a paz o árbitro das suas decisões. O testemunho interior, que o Espírito Santo nos direciona a partir desse testemunho interior, é exatamente essa testificação no seu interior. Sabe aquilo quando você tá assim, cara, não sei por quê, mas aqui dentro de mim, tem alguma coisa me incomodando? Entendi. Isso é a voz do Espírito Santo. Isso é a voz do Espírito Santo te chamando a atenção. Você está tomando um direcionamento, está tomando uma direção e aquele negocinho daqui dentro de você faz assim, mas não é isso. Pode não fazer sentido para ninguém. Do lado de fora, pode estar indo exatamente ao contrário com aquilo que você está vendo do lado de fora. Mas é você aprender a obedecer a essa voz do lado de dentro, a essa direção do lado de dentro. Então, para mim, Deus fala de várias maneiras, fala. Você pode ouvir a voz de Deus falar? Com certeza. Você pode ouvir Deus falar audivelmente? Pode. Mas essa não é a primeira maneira que Ele fala conosco. A primeira maneira que Ele fala conosco é o testemunho interior, é do lado de dentro. Nós somos seres espirituais. A gente precisa aprender a viver a partir daqui. E para mim, na questão de Dallas, que você estava falando, foi isso. Eu fui para Dallas ouvindo uma direção de Deus. E no caso de Dallas, para mim, foi audivelmente. Eu falei, né? Eu contei para os alunos, eu acho. A minha experiência, eu estava em Jacksonville, na Flórida. Tava tudo certo. Tava bem financeiramente, com a família, ministerialmente. Tava assim, tava tudo encaixado. Não tinha nada fora do lugar. Nada. E um dia, cheguei em casa, eu me lembro, gente, foi um culto tão maravilhoso, tão espiritual, né? Todos os cultos são espirituais, tá, gente? Isso é uma outra aula para um outro dia, mas... Um outro podcast. Mas eu tava muito sensível, sabe? Então, eu cheguei em casa do culto, eu fui pro quarto, eu não queria sair daquela bolha, sabe? Daquela atmosfera. E eu fui pro quarto e tô ali com o Senhor, gastando tempo com o Senhor, conversando com o Senhor, né? E mais uma vez consagrando a minha vida, Senhor, eu tô aqui, né? Eu tô aqui pro Senhor, né? Me usa, o que o Senhor quiser fazer, eis-me aqui e tal. E aí, nisso, eu ouvi, CFNI. Em inglês, põe em inglês aí, que Deus fala inglês também. Eu falei, CFNI. E CFNI é a sigla de um seminário teológico aqui, né, dos Estados Unidos. E eu falei, não, até me tirou ali do momento espiritual, naquele momento. Porque você não tinha ido ainda, né? Não. Você não conhecia? Não tinha nada. Uhum. E tipo assim, eu já tinha feito carisma, já tinha feito rema, então eu já tinha passado por 2 formações ministeriais. Eu nunca... Não passava na cabeça ir para um seminário de novo. E aí, ali, eu falei, tá bom, CFNI, então é para eu ir para lá. E tipo assim, tá bom. Larguei tudo e fui. E fiz 1 ano de CFNI. Acabou que eu fiquei... Foi isso, né? Fui para lá. E chegando lá, houve uma proposta para mim, para eu vir para a Flórida. Aí que entra. Do lado de fora, nossa! É tipo assim, isso faz o maior sentido, entendeu? Agora entendi, né? Não era isso. Então, assim... Estava indo para ajudar na implantação de uma igreja. E era isso. Cara, então vou me formar, meu chamado, beleza, não sei o quê. Tô saindo de Dallas, né, com a minha mudança no carro. Aí, a impressão no meu interior. Não é isso. Tem nada a ver. Não é isso. De novo, não teve nenhum trovão, céus abertos, anjo gritando na minha cara. Nada disso. Foi a impressão
no meu interior. Fiquei, cara, tem alguma coisa que tá off. Sabe? A luzinha vermelha mesmo, assim. Não sei explicar. Se alguém pedir para explicar, também não sei. Tô falando que é o que eu percebi no meu interior. Uhum. E assim foi. Mas ainda assim, saí de Dallas, fui, fiquei 1 mês ainda trabalhando nisso. E o tempo inteiro, essa voz no meu interior. Eu não tinha paz no meu interior. Então, tipo assim, peraí, cara, tem alguma coisa errada. Porque se a palavra fala, seja a paz o árbitro das suas decisões, e eu não estou em paz nisso, o Espírito Santo está querendo me falar alguma coisa. Tem alguma coisa que não está certa aqui. Não está encaixando. Não está encaixando, exatamente. De novo, do lado de fora não fazia todo sentido eu estar ali. Mas do lado de dentro o Espírito Santo estava me chamando a atenção. E tem às vezes o contrário, né? Às vezes do lado de fora não faz sentido nenhum. Exatamente. E do lado de dentro você tem tá paz. falando. Mas foi isso que aconteceu. Aí, beleza. Chegou o final do mês, entrei no meu quartinho com Jesus. Falei, Jesus, vamos conversar. Vamos ter uma conversa aqui. Isso já na Flórida? Já na Flórida. Já tinha saído, já tinha ido embora de Dallas. Já estava há quanto tempo na Flórida? 1 mês. Então, assim, tô lá e agora? Me fala aqui, porque eu não vou conseguir, eu não vou tomar esse passo com esse elefante em cima de mim, com esse incômodo no meu interior. O que está acontecendo, né? E aí, ali, de novo, ouvi o Espírito Santo falar comigo no meu interior. De dentro para fora. De dentro para fora. Ouvi o Espírito Santo trazendo isso para mim. Falou, Renata, qual foi a última direção que eu te dei? Qual foi a última direção que você teve paz? Uau. Qual foi? Eu falei, foi para Dallas. Pois então, você permanece com a última direção, até que uma nova direção seja dada. Então, você permanece com a última direção. Qual é o último lugar que você teve paz de tomar a decisão que você tomou para a sua vida? Foi essa. Então, você não se move até que uma nova direção chegue. Literalmente andar por fé. Não, totalmente. Porque, não faz sentido nenhum. Vou voltar. Aí é isso. Do lado de fora, voltar para Dallas não fazia sentido nenhum. Não tem nada para mim lá. Mas eu precisava voltar. E depois que eu voltei, eu entendi tudo. Mas foi literalmente dar um passo de obediência, sem entender, mas entendendo a direção do meu interior. Quando eu falei, beleza, entendi, vou voltar para Dallas. O que aconteceu? A paz. Em 1 mês, você foi e voltou? Foi. Em 1 mês, fui e voltei. Fui e voltei. E aí voltei, e foi para mim foi muito incrível isso, porque na hora que eu decidi, eu saí do quarto, falei com a minha mãe, com a minha irmã, falei, gente, estou voltando para Dallas. Para quê? Não sei. Mas é o que eu tenho paz. Na hora que eu decidi, eu fui envolvida com essa paz. Uau. Entendeu? Então, assim, não sei para quê, mas eu tenho paz de fazer isso. Então, é isso. Ouvir a voz de Deus, né? Naquele texto, né? Quando Elias vai para a caverna e, né, tá ali desesperado, né? Achando que o mundo acabou, né? Assim. Que não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Só sobrou eu. E agora eu vou morrer também. E agora eu não quero fazer mais nada, né? E é muito interessante isso que o texto fala, né? Que passou o terremoto, mas a voz de Deus não estava no terremoto, né? E passou os trovões e a voz de Deus não estava ali, né? Mas aí veio a brisa suave. E ali Deus falou com Elias. Sim. Então, é muito isso. É essa característica do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, quando eu penso no Espírito Santo, ele é essa pessoa mansa, é essa pessoa longânima, sabe? Assim, é aquele que traz a paz para você. Ele é essa brisa suave, esse descanso, esse refrigério. Ele é essa pessoa. E você vai criando esse relacionamento com ele mais e mais. Você vai aprendendo a ouvir a voz dele dentro de você, falando com você, trazendo esse alento para a sua alma, e ele vai te direcionando e aprendendo a confiar, né? A confiar. Pode não fazer sentido nenhum, mas eu confio, Deus, eu confio em ti. Eu confio no Senhor, eu confio na tua direção. Você volta para Dallas e fica quanto tempo em Dallas ainda? Fiquei mais 2 anos. E como é que aconteceu a Lagoinha de novo? Aí pronto, aí tô lá em Dallas. Aí entrei no meu último ano, que eu não sabia que ia ser o meu último ano em Dallas, mas
foi muito incrível, porque quando virou o ano, eu entendi. Eu tive uma conversa com Deus de novo, né? Falei, Deus, tô percebendo as estações mudando, eu tô percebendo o vento mudando, né? Aqui, das nossas estações, né? Vocês sabem, vocês estão aqui em Boston mais ainda, né? Vocês percebem, cara, o vento tá mudando a temperatura, a gente já sabe que a estação nova tá chegando. E eu percebi isso em janeiro de 2018. E eu fui falar com Deus, falei, Deus, é o seguinte, voltei, obedeci, vivi coisas extraordinárias, tenho vivido coisas extraordinárias aqui em Dallas, mas eu sei que existe um tempo novo. Eu sei que essa estação foi boa, mas essa estação precisa mudar. Eu percebo isso. Então, vamos, porque até esse ano não vai virar. Isso foi no começo do ano. Eu falei, esse ano não vai virar sem eu estar vivendo o momento novo. Algo novo. E foi assim. E aí foi. Nisso, estava lá em Dallas, não tinha nada, não sabia que o pastor André estava vindo para cá, nada. Nisso, o pastor André já... Isso, 2018, o pastor André já estava implantando a Lagoinha em Orlando, mas eu não sabia. Estava vivendo minha vida lá. E aí, né, o pastor André abre a igreja, e aí, cara, tem que ter o carisma. Aí vem o carisma. E o casal de pastores que é enviado para abrir o carisma, muitos amigos meus, me ligaram e falaram, estamos chegando em Orlando, você não vai acreditar, você está sabendo? Eu falei, não estou sabendo. Eu falei, pois é, Valadão está abrindo a igreja em Orlando, Lagoinha, e ele quer implantar o carisma, você não quer vir dar uma aula no carisma? Pô, é aquilo, né? Meu Deus, eu vou, né? Claro, eu vou, né? Claro. Né? Carisma mudou minha vida, tudo que é em relação a carisma, tô dentro, né? Eu vou. E foi isso. Fui dar aula em novembro. Então, olha só. Tive aquela conversa de pé de orelha com Deus em janeiro, né? Em julho, eu recebo esse convite. Em novembro, eu venho dar aula em Orlando. E em janeiro, eu estou me mudando para Orlando para assumir o carisma. Uau. Aí, quando veio, eu fui para dar aula. Só isso. Dar aula, ficar 2 semanas em Orlando e voltar. Ali veio o convite, né? Tem toda a história e eu entendi, né? Quando eu peguei aquele convite do Valadão e falei, cara, tá bom, entendi, é isso. Aí, eu tive a paz, de novo. Tinha alguns questionamentos, tipo assim, cara, eu tô saindo de Dallas, eu tava lá contratada pelo CFNAI, eu tava contratada trabalhando na igreja americana lá, tava lá. Então, assim, eu tinha coisas que eu tinha que resolver, mas tinha paz. E pronto. E vim. Não sabendo o que... Eu vim, Rony, pra estar lá em Orlando, cuidando do carisma, do nosso carisma Orlando, né? Tipo assim, era isso. E eu obedeci a direção, é o que eu tinha paz, tive a paz no meu interior, é isso aqui, beleza, entrei. 5 anos depois, olha o que eu estou vivendo. Uau. 5 anos depois, eu formei em janeiro, quando eu cheguei, assumi o carisma na metade do ano, então aquela primeira turma nós formamos 90 alunos. Hoje, 5 anos depois, nós somos 500 alunos em Orlando. Uau. E não só isso, mas hoje, depois de 5 anos, nós somos 8 escolas nos Estados Unidos. Sim. E hoje eu sou diretora do Carisma Global. Então, assim, oh my God! Então... E sabe o que é interessante nessas coisas? É que o mais interessante de tudo isso é que quando a gente conversa com as pessoas, eu trago muitos pastores aqui, né? E quando a gente pergunta e fala, explica como é que é isso. Cara, se você conseguir explicar, não é Deus. Não é Deus. Não tem que explicar. Não tem. Porque é uma coisa tão surreal. Exatamente. É tão a despeito daquilo que a gente faz ou entende. Não tem. Se você tentar explicar ou racionalizar, você estraga. Você fica travado. Você não tem coragem de ir, né? Mas a fé, não é? O carisma é uma escola da fé, né? A fé é a única maneira que Deus deu pra gente para viver. Ele falou, o justo viverá pela fé. Não tem outra maneira de você viver. Dentro do reino, o reino,
ele funciona a partir da fé. A vida que você tem para viver é pela fé. Se você não está em fé, você não agrada a Deus, você está em pecado, meu irmão. Tem que estar vivendo em fé. Só que aí você vai entender fé. Quem explica fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não está vendo ainda. Então, fé é completamente irracional. Não é? Fé não tem como ser compreendida com a nossa mente. Não tem como você fazer um planejamento da fé. Não existe isso. O texto, né? Já diz a paz que excede o entendimento. Exatamente. É isso aí. Então, você tem que, para você ter essa paz... É isso. Tem que abrir mão do entendimento. Tem que abrir mão do entendimento. Exatamente. Você quer viver nessa paz? É essa mesmo. Que tipo de paz é essa, né? Que a pessoa, às vezes, está na maior tempestade da vida dela e a pessoa não está... A pessoa está em paz. Mas Jesus falou, essa é a paz que você tem no meu reino. Essa é a paz que eu vim te dar. Incrível, exatamente. É a paz que você não... Tem que tirar a mente do caminho. Tem que tirar a racionalização do caminho. O reino de Deus, ele não é movido por aquilo que a gente entende aqui. Ele é movido por aquilo que a gente tem revelação aqui. Sim. Né? É no nosso interior, é a partir daqui. E é uma vida maravilhosa. É uma aventura. Qual é o maior desafio, Rê? Qual é o maior desafio de toda essa estrutura que você viveu, esse viver por fé? Se você tivesse que, assim, definir, Rony, um dos maiores desafios que eu tive nessa caminhada toda, nessa mudança por Orlando, nesses 5 anos. Cara, para mim, Rony, acho que o maior desafio sempre vai ser, para mim, e eu acho que para todo mundo num sentido, é você ter a ousadia de obedecer, mesmo sem entender. Eu acho que esse sempre vai ser o maior desafio, porque quando a gente vive com Deus, né, a Bíblia diz que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés. Não diz que a nossa vida com Deus é vivida a partir de um holofote. É a confiança do dia a dia, é a confiança, é você entender que se Deus está te dando um direcionamento, é porque já existe um lugar pronto para você pisar. Mas a fé não mostra para você esse lugar antes de você dar o seu passo. Ele já existe. Então, para mim, o desafio maior é de constantemente não perder essa sensibilidade e a urgência no obedecer, entendeu? Tipo assim, cara, é isso. Tá falando isso, eu vou para cima. Eu vou para cima, Vai, meu filho. Vai, entendeu? Vai. Muito bom, Rê, muito bom. Eu estava falando uns dias atrás com alguns pastores aqui que a gente trouxe no podcast. E, assim, é um desafio, não só plantar igreja, mas estabelecer seminário em um país diferente, com a comunidade que a gente tem. Realmente, a gente entende que são pessoas que são brasileiros, mas vieram de várias partes do Brasil, cada um com a sua particularidade. Sim. Isso influencia um pouco. E se isso influencia, o que você diria, Rê, para nós que somos, que estamos vendo tudo isso que Deus está fazendo na sua vida, e você realmente é uma expressão de espelho para nós, de tudo aquilo que você está fazendo. A gente se espelha muito naquilo que você faz. O que você diria? Cara, falando da gente de estar em outro lugar, né, de você estar lidando, é isso que você falou mesmo. A gente aqui trabalha com brasileiros, mas é outra raça de brasileiros, né? Porque chegaram de várias partes do Brasil, estão aqui, cada um com a sua história, cada um com o seu histórico. Acaba que se você está no Brasil, você tem a sua tribo, né? Aqui não. Você está no estado, você está no seu estado, naquela igreja, exatamente, naquilo ali que você vive, no seu núcleo. Quando você sai do seu lugar para estar num lugar estrangeiro, completamente diferente, tudo muda. Tudo muda. Então, assim, aqui a gente... E sabe o que eu penso? É um pouco assim como Jesus fez, né? Jesus vai trazer o maior projeto da história. Ele está vindo estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. E ele faz isso. Ele junta 12 pessoas que não escolheriam andar juntos. Aqueles 12 discípulos... Sim. Eles não escolheriam um ao outro para ser o seu melhor amigo. Não.
Mateus não ia escolher Pedro para ser o confidente dele. Jamais. Não ia. Mas Jesus, no seu senso de humor maravilhoso e na sua visão extraordinária, ele fala, cara, vocês têm que entender que no meu reino dá certo. Traz todo mundo junto, coloca todo mundo dentro do mesmo saco. Fala assim, agora vocês vão aprender a andar em unidade de visão, mesmo vocês não escolhendo essas pessoas para ser parte da sua visão. Eu acho que o que acontece com a gente aqui é muito isso. Porque é exatamente isso. A gente coloca gente de culturas diferentes, doutrinas diferentes, né, de denominações diferentes, de lugares diferentes. Coloca todo mundo dentro do mesmo lugar. Agora vocês vão falar a mesma voz, vocês vão ter uma visão só. Então, assim, é muito desafiador? Mas para mim é muito mais a gente ver o extraordinário de Deus trabalhando naquilo que a gente não teria como fazer. Então, eu acho que é muito lindo a gente ver isso que a gente está vivendo hoje aqui, né, como comunidade brasileira, como igreja, aquilo que a gente tem vivido, como você fala, né, um seminário fora do Brasil, é isso que você falou, a gente não está atingindo uma cidade, a gente atinge uma comunidade. Exatamente. Né? E o avivamento que a gente tem vivido, né? Então, assim, é desafiador demais, é muito desafiador, mas para mim é muito extraordinário ver o sobrenatural de Deus unindo propósitos. Cara, vem com seu cacareco mesmo, vem que você vai aprender a andar junto. São muitos testemunhos, né, Rê? Conta um testemunho aí que vocês têm vivido lá no Carisma Orlando, que você lembra, assim, dos alunos. Porque aqui a gente também tem vivido muitos testemunhos. Inclusive, nessa turma que a gente está vivendo aí, né? Incrível que a gente está vivendo no Carisma Boston. A gente tem vivido testemunhos assim das pessoas contarem. Cara, eu acreditei em uma palavra. Inclusive, foi até acho que foi você que deu uma aula e você contou a respeito de, cara, você deu um exemplo sobre você tá pagando um carro, o carro não é seu, é do banco, mas se você declarar, e ela entendeu essa palavra, e quando foi semanas depois, chegou uma pessoa e disse assim, olha, eu tô pay off no teu carro, tô sentindo de... Sim. Não, a gente teve, inclusive, um testemunho desse lá no Carisma também, lá em Orlando também. Mesma coisa. A questão de você, de novo, o Rony, não é mágica. É você andar debaixo de uma revelação. Quando você sabe, você dá passos para alcançar aquilo que você já sabe. Então, lá no Carisma, você sabe, né? Cara, testemunhos são milhares, inimagináveis. São, tipo assim, histórias de tudo, né? Cada matéria que vai tocando algo, que vai abrindo os olhos dos alunos, eles começam a experimentar aquilo na vida real mesmo. Então, tipo assim, eu saí da sala de aula e agora eu tô vivendo essa realidade. Então, realidade de curas nem se fala, né? Cura, eu já brinquei que lá o Carisma Orlando é a maternidade das mães estéreis. Porque, tipo assim, todo ano, mulheres estéreis engravidam durante o Carisma. Pelo entendimento da vontade de Deus para elas. Então, assim, isso aí já sabe aquela assim, né? Que Jesus entrou naquela cidade lá, não pôde fazer milagre nenhum, porque ninguém creu, ele só curou os enfermos. Tá? Já virou isso pra gente, entendeu? Assim, caraca, quantas mães vão engravidar esse ano? Então, isso já é assim, são milagres, mas são milagres que a gente vive todo ano, né? Milagres de essa questão, né? Por exemplo, de você acessar aquilo que já está disponível para você. Qual é a sua necessidade? Deus supre a sua necessidade não baseado na sua necessidade, mas baseado naquilo que ele já tornou disponível. Então, esse foi um caso da questão do carro, né? A aluna foi isso aí. Agora. Ela falou, pastora, eu vou parar o Carisma porque eu perdi meu carro. Nós estamos enfrentando uma situação muito difícil e tal. E eu não tenho como ir. Então, assim, para a escola e tal, e a gente vai parar, não. Então, a gente está sempre, não. O que Deus falou para você? Né? Toda direção de Deus tem provisão daquilo que você precisa para você alcançar aquilo que Ele falou que você vai viver. Então, não, nós vamos permanecer na fé. Nós vamos repetir aquilo que Deus fala. Né? Nós vamos entrar em concordância com Ele. Exato. A gente não entra em concordância com a necessidade. A gente entra em concordância com aquilo que Ele já liberou sobre nós. Então, nós vamos aqui, vamos. Gente... Você acredita que ela ganhou um carro? Ela ganhou um carro.
Tipo assim, ela aí fala, pastora, você não acredita. E a gente fala assim, não, eu acredito. Então ela tá lá, vai se formar, tá A gente tem um testemunho aqui que um menino chegou pra gente também e falou isso, né? Falou, cara, tá bem complicado e tal. Eu falei, não, a gente vai orar. O patrão chegou pra ele e falou assim, cara, eu não sei porquê, mas eu vou te dar $1,50 de aumento na hora. E esse $1,50 no final do mês dava exatamente o valor da parcela. Ah, não, gente. É coisa assim que se você contar, as Deus pessoas não é não gente acreditam. não, Rony. Não dá. Então é o seguinte, não dá pra explicar, né? Você tem que vir experimentar. Tem que viver. Tem que vir viver. Vem ser carisma com a gente. Rê, e para essa nova estação, agora você é uma diretora global de um seminário, de uma instituição igual a Lagoinha Global, que está se tornando, né, uma igreja que está tocando nações. Sim. A visão do nosso pastor André Sim. é realmente não só se expandir aqui nos Estados Unidos, mas em tudo quanto é região, né? No mundo, no globo, a gente tem, né, essa visão de estabelecer e plantar uma lagoinha. Me conta mais sobre o que você está pensando para o futuro. Para o futuro? Fala aí, a diretora global, o que você pensa para os próximos anos? Ai, meu Deus. O que você está vivendo nessa nova estação? Conta pra gente. Então, né? Estamos vivendo na nova estação aí. Muito trabalho. Do Carisma Global, muito trabalho. Mas, glória a Deus, muitos milagres também. Vem conferências por aí. Vai ter conferência do Espírito Santo. Já vamos formar nossa turma, né, desse ano. Agosto abre inscrições, né, para a nova turma. E, cara, Rony, de verdade, para mim, vai soar clichê, assim. Mas o que eu imagino para o futuro, de novo, é eu estar plantada exatamente fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, assim, porque é o que a palavra diz, né? Busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas são acrescentadas. Eu tenho vivido isso, eu tenho visto esses acréscimos de Deus na minha vida. E eu falo, Senhor, até aqui, né? A gente agora está com muito trabalho, muita coisa que a gente está sonhando para o Carisma Global, né? Muito mais do que um seminário da gente estar preparando, ferramentando a igreja local, mas tem tantas coisas que estão nascendo no nosso coração, que eu não posso contar, mas é surpresa, mas que vai chegar, não só em relação ao carisma para os Estados Unidos, no Brasil, mas a gente está gerando um projeto, nós queremos. Cara, nossos alunos carregam uma semente muito poderosa. Sim. A gente precisa entrar em lugares que a palavra às vezes não entra. Então, assim, a gente está com um projeto do Carisma Missões mesmo, de entrar nesses lugares. Então, assim, para mim é isso. Eu estou me mantendo ocupada com as coisas do Senhor. E enquanto eu estou ocupada com as coisas dele, eu sei que o resto ele vai alinhando também naquilo que as coisas vão sendo acrescentadas mesmo. Então, assim, minha palavra para o futuro é que eu não perca, sabe, o temor, a direção, a sensibilidade. A estação do que Deus está fazendo. A estação do que Deus está fazendo. É isso. Muito bom, Rê. E é isso aí, ó. Você daqui de Boston, já vou deixar um spoiler aí, a gente já tem um grupo de WhatsApp para a próxima turma do Carisma com quase 70 inscritos já. Então, e as inscrições nem abriram ainda. Então, fica ligado. Isso. Em junho a gente forma essa nova turma e aí a gente já estabelece matrículas abertas para a próxima season do Master, do primeiro ano. Sim. A pastora Renata vai estar aqui, vários outros pastores. Então, fica ligado. Muito bom, pastora Renata. Obrigada. Então, vamos lá. Considerações finais. Sim. O que a senhora tem a dizer a esses alunos e futuros alunos do Carisma, não só aqui de Boston, mas de uma forma geral nos Estados Unidos e para o Carisma Global? Sim. Deixa a mensagem, pode usar aquela câmera ali, ó. Se você não fez carisma, você precisa vir pro carisma. Mas eu vou te falar uma verdade para você. Primeiro, entenda que você tem um propósito em Deus. Você não existe por acaso. Você não existe por acaso. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto de um erro humano. Você é fruto daquilo que nasceu no coração de Deus para você. Existe um lugar para você no reino de Deus. Existe um lugar para você na vontade de Deus. E você precisa entender quem é você em Deus. Como que Deus te vê. A partir do momento que você, como eu falei aqui, você vai tendo revelação
revelação de quem Deus é, você vai também recebendo revelação sobre quem você é, o seu lugar em Cristo, o seu lugar dentro do corpo de Cristo e o seu lugar dentro do propósito de Deus para a sua vida. Existe um destino certo para você. Não desista. Não desista do seu caminho. Não desista da sua história, porque Deus não desiste da sua história. A história que Ele escreveu para você. E você precisa vir para o carisma para você ter revelação dessas coisas. Venha ser carisma com a gente. Né? O Rony estava falando, as inscrições do carisma vão abrir em breve. Se você está aqui em Boston, você pode vir fazer parte da nossa turma de Boston. As aulas começam em agosto. Agosto começa as aulas. Se você está em Orlando, vem ser carisma com a gente em Orlando. Mas da onde você estiver, não é a questão de uma escola. A gente não está aqui fazendo propaganda de uma escola, mas a gente está aqui para realmente despertar você, para você viver aquilo que Deus já tem programado para a sua vida, para a sua história, para o seu destino, para a sua família. Existe uma vida de plenitude que Deus tem para você. É isso aí. E a pastora Renata já deixou o recado aí. Você que é aqui de Boston, a gente já tem um grupo no WhatsApp com mais de 70 alunos para a próxima turma. Nós estamos há 3 meses de encerrar essa última turma. A gente vai abrir aulas para o primeiro ano, vai abrir aulas para o Master. Então, fica ligado aí. E olha só, 14 de junho tem a formatura dessas turmas e 15 de junho tem a Conferência do Espírito Santo aqui em Boston. A pastora Renata está convidada já para estar aqui. Vários outros pastores, professores do seminário. Então, fica ligado, não perde essa oportunidade. Vem conhecer um seminário que vai ferramentar a sua vida para você viver o seu propósito. Não fique de fora. E nós falamos aqui com a pastora Renata Xavier, diretora global do Carisma e professora também. É uma pessoa incrível. Então, pega esse link, manda para todo mundo. Eu creio que tudo que nós falamos aqui vai abençoar muito a sua vida e vai abençoar muitas pessoas. Fica ligado. Toda semana nós estamos aqui no podcast da Lagoinha. Então, não deixe de conferir. Pra cima, Lagoinha! Pra cima, Lagoinha!